Quero voltar aqui ao nosso debate sobre a questão da bancada evangélica. Com a mudança na liderança, agora com um deputado do PL, que é o partido que ainda expõe, né, uma total oposição ao governo federal, embora em alguns projetos que são importantes eles votem favoráveis, mas ali no discurso a oposição é grande. Quero entender se essa mudança nessa bancada, né, que também é uma bancada robusta ali do Congresso Nacional, pode simbolizar alguma dificuldade a mais na articulação para o governo federal. Hein, Fábio Piperno? Ainda bem que você fez aí o correto adendo de que o PL é o partido que se mantém na oposição, né, se a gente considerar as grandes siglas, porque, por exemplo, o PP já aderiu parcialmente e na semana passada houve um momento de um abraço lá do Lula com Ciro Nogueira, né? E o Ciro Nogueira pediu lá pro pessoal dele não fazer foto. E fez elogios ao Lula e tal, mas do tipo, sem fotos aí e tal, para, enfim, não comprometer. Olha, esse é um tema, assim, sensível para o governo, porque, veja, há um parecer técnico e há um desejo político, do governo de se aproximar do grupo evangélico. Em compensação, a Receita Federal, ela aponta que ocorreram irregularidades aí a partir de 2022, aquele, decreto que o Bolsonaro aprovou lá e tal. Então, as pessoas ligadas aí a várias igrejas estariam recebendo vantagens tributárias, né? Então, a Receita apontou que aquilo tem que acabar. O governo, como quer arrecadar, falou, opa, beleza, tem um parecer técnico para fazer isso. E aí a bancada, não, de jeito nenhum. Quer dizer, você quer se indispor com a gente, você quer se indispor com esse público? A verdade é essa, quer dizer, o governo ameaça recuar porque ele não quer ficar mal com o eleitorado evangélico. O governo faz um esforço, tem feito um esforço nos últimos tempos. A gente viu outro dia, inclusive, o presidente Lula falando para um público petista, né, para a liderança do PT, temos que procurar de novo aproximação com os evangélicos. Sabe, eles também pagam impostos, eles são brasileiros, eles têm valores importantes. E outra coisa, o político ele não pode ter a arrogância de imaginar que você, quando vai conversar com um público que professa uma outra fé, você tem que ir lá já com o pressuposto de tentar cooptar não só esse cidadão, mas fazer com que ele acabe aderindo à sua fé. Não é assim. As pessoas acreditam em, religiões diferentes porque as pessoas têm visões diferentes. Então, o político não pode ter esse tipo de arrogância. Agora, o governo está numa situação difícil, porque aí ele vai atrás do parecer técnico ou ele vai tentar compor com o interesse político? Ô, Gustavo Segré, o comando do PL nesse momento na bancada evangélica muda as cartas ali que estão na mesa para o governo federal? Eu não sei se muda. Pode colocar um pouco mais de rispidez na mesa de negociação perante uma necessidade de uma reunião ou de limar as perezas, mas não me parece. Quando era aquela famosa BBB, Bala, Bíblia e Boi, estamos falando de pessoas muito próximas à direita, muito próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, que esteja o PL conduzindo a bancada evangélica me parece quase que natural. Agora, em função do que o Piperno mencionava, não dá para ficar bem com todo mundo. Se você tem uma questão técnica que diz que tem alguma coisa que deve ser mudada e a questão política modifica essa questão técnica, a pergunta é para que temos os técnicos, né? E eu não estou entrando no mérito se tem que pagar imposto de renda, não tem que pagar, é uma questão técnica. Se a lei determina isso, não pode ser a política que altere essa situação. Mas tem 3 fatores que são muito sensíveis em qualquer reunião de negociação e muito mais quando tem pessoas que vêm do exterior para o Brasil ou brasileiras para o exterior. A gente sempre recomenda não entrar em brigas ou comentários que possam gerar brigas a respeito de esporte, política e religião. São as 3 questões que não devem entrar numa mesa de aquele que você não sabe como pensa. E quando você sabe como pensa, a melhor forma na questão política é tentar encontrar o consenso.
mas nessa questão dos evangélicos e governo, me parece que as simpatias não estão muito bem distribuídas. Eles estão em lados opostos de uma ponte que está meio capenga, hein, Luiz Felipe Dávila? É preciso entender as pautas prioritárias da bancada evangélica, as pautas negociáveis, né? E essa diferença é importante. Por exemplo, que questões prioritárias que vão estar na mesa agora? Por exemplo, a busca e apreensão do líder da oposição, que é do PL, que é o Carlos Jordi. Isso é uma questão importante. Como é que vai? Segundo ponto, questão do aborto. Outra questão que é inegociável para a bancada evangélica. E vai também voltar à pauta logo, porque isso aí foi provocado lá no Supremo. Marco temporal. Também é uma questão importante, aí sim que existe um alinhamento. Porque nesse caso ela acaba se aliando também com a bancada do agronegócio. Ele é do PL, Tocantins evangélico. Exatamente. Invasão de terra, outra coisa também que é complicada. Então, assim, tem assuntos que sempre vai criar mais animosidade com o governo, que está muito ligado aos movimentos sociais, a essas bandeiras pró-aborto, todas essas coisas que essa bancada evangélica não aceita sequer começar a conversar. Então, a escolha de um líder evangélico do Tocantins, com essa ponte da Bíblia e do agro, é sim algo que vai começar a dificultar mais. E, evidentemente, existem aquelas outras negociações que é tudo uma questão de acertar liberação de cargos e emendas. Ô Fábio Piperno, eu quero saber de você se, na tua opinião, o governo federal pode deixar um pouco de lado o debate mais da pauta de costumes em nome de uma possível aproximação com essa bancada. O Lula, por exemplo, ele não dá um pio em relação à pauta de... Não tem dado mesmo. É verdade. Ele não quer nem saber de tocar esses temas. Porque ele sabe como é a realidade. Veja, o Lula é um pragmático em relação a isso. Pode ser que tenha alguém no governo, tem muita gente do PT, certamente, mais interessado em debater isso, discutir isso e mudar alguns temas. Ele não. Ele se coloca distante disso. São cascas de banana da base, não dele. Banana, exatamente. E às vezes ele tem que ir lá apagar incêndios que a base acaba criando. Agora você vê, por exemplo, nessa questão, a gente viu gente do outro lado, como por exemplo, Marcos Feliciano falando, tá vendo só, isso é perseguição religiosa. E obviamente não tem perseguição religiosa nenhuma, quer dizer, foi uma opinião técnica. Mas, e a bancada evangélica, ela é tão bem articulada que inclusive até a transição de liderança já foi negociada lá atrás, um ano cada um. Então, esse deputado que o Ávila mencionou agora, lá do Tocantins, ele assume agora, porque eles tiveram um pequeno atrito lá atrás, então já fizeram um acordo. Faz parte de um acordo. Um ano Madureira, um ano você, e fim de conversa, quer dizer, é algo que funciona organicamente. Até alguém foi lá cumprimentar alguém do governo e levou um pito. Então, não é um assunto fácil. Eu, que estou de fora, sempre... gostaria que o posicionamento tomado fosse aquele que fizesse prevalecer a avaliação técnica. Agora, quem está no governo talvez pense diferente. Né? Falar de avaliação técnica nesse momento, né, Segré, é difícil. Mas tem que ser, senão para que estão os técnicos? Aí a questão política não pode ir por cima da legislação, mas por cima não é o que acontece, das normativas. Não deveria, pelo menos. Mesmo que precise limar as perezas com algum setor... Se a questão técnica foi acionada, se não nem aciona, poupa o tempo, poupa o trabalho e não entra numa briga que pode ser evitada. Mas a legislação está para ser cumprida. Goste o PT ou não goste o PT? Questão técnica, hein, Dávila? Está longe desse debate? Está longe, né? Está longe porque, justamente, eu digo que a construção política, ela se sobrepõe às questões técnicas. E isto é uma pena, porque, como eu disse... A Câmara dos Deputados e o Senado tem um corpo técnico extraordinariamente bem qualificado, gente de primeira. Então, qualquer deputado, qualquer senador que quiser se aprofundar em qualquer um desses temas que nós debatemos aqui, essa parte técnica, esse corpo técnico parlamentar é extraordinário. Eu trabalhei muito tempo com esses personagens, no caso da reforma da Previdência, e eu reconheço aqui
a seriedade, a competência e o extraordinário talento de muita gente lá. Então, assim, deputado que quiser mergulhar em coisas técnicas, senador que quiser aprofundar em assuntos técnicos, tem sim os melhores assessores ao seu redor. É só querer.